Então, classificação da cadeia carbônica, e aqui ao lado tem um quadro. Eu coloquei a classificação, né, da cadeia, e aqui ele diz aqui nessa primeirinha aqui tabela se ela é aberta ou acíclica. Então o que acontece? A cadeia ela pode ser aberta ou fechada. Ela pode ser normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea, heterogênea, alifática ou aromática. Vamos lá. Quando ela é aberta ou acíclica, o que acontece? Ela não é fechada, né? A cadeia, a disposição dos átomos de carbono na cadeia, ela é assim, ó, né? Ela é uma forma assim acíclica ou aberta que a gente chama. Já a outra forma fechada, né, que é o contrário da aberta, né? Ela é fechada, ela forma um ciclo aqui, ó. Então, a disposição dos átomos de carbono na cadeia, ela é assim, ó, fechada ou cíclica, porque forma um ciclo, né? Então é bem intuitivo isso aqui, dela ser aberta ou dela ser fechada, né? Aí ela pode ser normal ou ramificada, né? Que possui ramificação. E como é que a gente vai saber disso? Quando ela é normal, né, ou linear, formando aqui a cadeia principal, ó, formando a cadeia principal, ela não possui ramificação de carbono. Não tem essa ramificação que eu acabei de colocar, né? Então, o que acontece? Olha lá, ó, dá para ver que ela não tem ramificação e a ramificada tem uma ramificação, porque da cadeia principal aqui, ó, dessa cadeia principal, tem esse carbono aqui, ó. Poderia ser um mais um aqui, poderia ser outro aqui, não importa. O que importa é que tem um carbono aqui, como se fosse grudado, né? Como se fosse colado, vamos dizer assim, na cadeia principal. Ou seja, isso é uma ramificação. Então essa seria a forma delas, a disposição dos átomos aqui de normal ou linear ou ramificada. Então a cadeia ela também pode ser saturada, né, ou insaturada. Quando ela for saturada, vai ter o que aqui, ó? Apenas ligações simples, né? Quando ela for o que? Saturada, vai ter apenas ligações simples aqui, ó. Tá aqui, ó. C, uma ligação simples com outro carbono. A insaturada, ela vai ter ligações o que? Ligações dupla ou tripla, né? Vai ser uma ou vai ser outra. Vai ser a dupla entre carbonos ou vai ser a tripla, né? Aí a cadeia vai ser insaturada. Homogênea ou heterogênea? Homogênea é quando só possui átomos de carbono, né? Aí aqui mostra somente ligações entre átomos de carbono, e heterogênea quando possui além do átomo de carbono, né, outros átomos, né? Aqui mostra nitrogênio, oxigênio, enxofre. Não necessariamente tem que ser nessa ordem ou necessariamente nitrogênio, oxigênio e enxofre. Pode ser outros átomos. A regra é válida para carbono e outros átomos além do carbono, né? Aí ela já é considerada heterogênea, átomos diferentes de carbono. E a alifática ela é quando não tem esse anel aqui, ó. Aí ela vai ser o que? Alifática, quando não tem aquele anel ali. Ela vai ser representada só por esse formato aqui de ligação, que é uma cadeia fechada, né? E ela, quando colocar aqui o anel aqui, ela é considerada aromática, mas sem o anel, alifática. A aromática, ela pode ser representada de duas formas, com um anelzinho ou com ligações duplas alternadas, que seria dessa forma aqui, ó. Poderia ser uma ligação dupla aqui, ó. Aqui forma uma dupla, não, forma uma dupla, não, forma uma dupla. Isso são ligações duplas alternadas, ou ela pode ser representada dessa forma aqui, ó, com o anel que se chama anel benzênico. Isso é uma cadeia carbônica o quê? Aromática. E aí eu coloquei aqui do lado, né, alguns hidrocarbonetos, né, algumas ligações aí, para poder mostrar que essa daqui, por exemplo, ela é uma cadeia o quê? Fechada. Ela é fechada por quê? Porque ela não é aberta. Ela é fechada ou também cíclica, né?
Dá pra ver que ela forma esse ciclo aqui, ó. Ela tem um início aqui e não tem um fim, tá vendo? Como se fosse esse o exemplo, né? Ela forma esse ciclo, por isso que ela é fechada ou cíclica. O próprio nome já deixa intuitivo. E aqui, ó, dá para saber aqui que essa cadeia carbônica aqui, ela é o que? Aberta, né? Aberta, e tem um sinônimo também, ou acíclica. Acíclica. Tem que ter o cuidado para essa cadeia carbônica aqui, porque é o seguinte, alguém pode achar que aqui, ó, por ter essa ligação dupla entre o carbono e o oxigênio, falar que essa cadeia ela é insaturada aqui, ó. Ela não é insaturada. Por quê? Porque a ligação dupla, ela não está entre carbono. Tá vendo? Ela está entre carbono e oxigênio. Aí não vale, essa regra não vale. A regra de ser insaturada só vale para ligação aqui, ó, entre carbonos. Se fosse assim, sim, aí seria uma cadeia carbônica insaturada. Mas como não é entre carbonos, como é entre carbono e oxigênio, ela é considerada o que? Saturada. É uma cadeia carbônica saturada. Por quê? Porque possui apenas ligações simples, né? E aqui também, ó, aqui no caso um contra-exemplo ali de cima. Aqui é carbono e aqui é carbono, né? Como a ligação dupla é entre carbonos, a ligação dupla está entre carbonos, aí sim eu posso considerar essa cadeia como insaturada. A ligação dupla aqui é entre carbonos, aí sim pode ser considerada insaturada, né? Ligação duplas ou triplas. Aqui e aqui também, ó, esqueci de falar que essa cadeia aqui, ó, toda ela aqui, ó, é uma cadeia aberta ou é uma cadeia fechada? Concorda que é uma cadeia aberta? É uma cadeia aberta, ou também chamada de quê? Acíclica. Aberta ou acíclica. E essa aqui, ó, como o exemplo aqui em cima, né? Ela é uma cadeia fechada, ou também chamada de quê? Cíclica, né? Ela forma um ciclo. Fechada ou cíclica. Só possui ligações simples entre carbonos. Se só possui ligações simples entre carbonos, ela é considerada uma cadeia carbônica saturada. Apenas ligações simples, né? E ela também é considerada o que essa cadeia aqui? Alifática, né? Não tem aqui o anel aqui, ó. Não tem o anel ali dentro. Então é uma cadeia carbônica o que? Alifática, né? Joguei uma questão na tela da UFAM e ele diz assim: o pau-rosa, típico da região amazônica, é uma rica fonte natural do óleo essencial conhecido por linalol, o qual também pode ser isolado do óleo do alfazema. Aí ele fala pra caramba, esse óleo apresenta o seguinte forma estrutural, isso que ele pede. Esse óleo apresenta, isso aqui ele fala que tem da fórmula aqui do hidrocarboneto. E ele pede assim, sua cadeia carbônica deve ser classificada como... E aí é o seguinte, como é que vamos classificar essa cadeia carbônica aí? Primeiro, vamos saber quem é a cadeia principal. É aquela que possui mais átomos de carbono. Concorda comigo que é essa daqui, ó? É essa, ó. Possui a maior quantidade de átomos de carbono, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É essa daí. E é o seguinte, ele quer que classifique essa cadeia, né, quanto à disposição dos átomos, quanto às ligações e tal. Aí é o seguinte, é uma cadeia aberta ou é uma cadeia fechada? É uma cadeia aberta, né? Não tem um ciclo, ela não se fecha, aberta, ou também chamada de que? Acíclica. É bom saber os dois nomes, porque a prova pode colocar os dois nomes. Além disso, quanto à ramificação, né? Se ela é ramificada ou não, ou normal, né? Ela é normal ou ela é ramificada? Então, dá para ver que tem ramificação, e essa ramificação aqui ela não é considerada. Só essa aqui e essa aqui. Por quê? Porque aquela ramificação lá em cima não é ramificação de carbono, é ramificação de um outro átomo, que não é carbono, é oxigênio e hidrogênio.
Então, seria essa ramificação aqui e essa ramificação aqui. Então, é ramificada? É ramificada. Além disso, dá para saber se ela é quantas ligações agora? Dá para saber se ela é saturada ou insaturada? Dá. Entre carbonos, aqui o mais importante é as ligações entre carbonos. Essa ligação aqui, ó, entre outros átomos, não vai para análise. Então, entre carbonos tem ligação dupla. Entre carbonos tem outra ligação dupla. Então, é uma cadeia carbônica insaturada. Insaturada, né? Ligações duplas ou triplas são consideradas insaturadas. E além disso, essa cadeia carbônica aqui, ela é homogênea ou ela é heterogênea? Na cadeia principal aqui, ó, e de novo eu vou riscar a cadeia principal. Aqui na cadeia principal, ela é homogênea ou ela é heterogênea? Dá para saber que ela é homogênea, né? Não tem nenhum outro átomo além do carbono ligando aqui, ó, além do carbono e do hidrogênio. Ah, mas tem um hidrogênio, beleza, mas a ligação aqui é entre carbonos, ó. A ligação é entre hidrocarbonetos aqui, ó. O hidrogênio não conta. Então é entre o carbono, aqui ó, só tem pode vir assim na questão, ó, tem heteroátomo, heteroátomo. O que é heteroátomo? É ligações entre carbonos e outros átomos além do carbono, é como se tivesse isso aqui, ó. CH3, CH2, C, aí coloca um hidrogênio aqui, C, CH3. Isso aqui é um heteroátomo? Sim, ó, tem um hidrogênio aqui, ó, além do carbono e do hidrogênio. Então, além do carbono e do hidrogênio, tem outro átomo aqui na cadeia? Não. Então, ela é classificada como homogênea, né? Homogênea. Só seria heterogênea se tivesse outro átomo além do carbono e do hidrogênio, né? Heteroátomo vem também de heterogênea. Mas essa não é. Ela é homogênea. Até apaguei aqui, ó. Vou colocar de novo. Homogênea, né? Então, de acordo aqui com a análise, seria a letra D. Ó, ela é aberta ou acíclica, beleza. Ela é ramificada, beleza. Possui ramificações de carbono. É insaturada porque tem ligações duplas entre carbonos. E ela é homogênea, porque não possui, além do hidrogênio e do carbono, outros átomos na cadeia principal. Essa questão aí da PUC Rio Grande do Sul é boa também. Ela tem uma pegadinha também. E é o seguinte, o ácido, ele coloca aí o enunciado que não vai interferir muito. E ele diz assim no comando, apresenta a cadeia carbônica. Ele quer saber aqui a classificação da cadeia. Vamos lá. Primeiro, ela é aberta ou ela é fechada? Dá para ver que ela é aberta. Não tem nada fechando aqui essa cadeia, ó. Teria que ter algo aqui fechando a cadeia e não tem. Então ela é o que? Aberta. Se ela é aberta, vou classificar aqui do lado, ó, aberta ou também chamada de acíclica, né? Então ele diz aqui, ó, na letra E que é cíclica. Não. Então a letra E já pode riscar. E aqui também na letra D, ó, não é cíclica. Aí, vamos lá. Ele quer saber agora se é saturada ou insaturada. Vamos lá. Ela é saturada ou insaturada? Agora que é a pegadinha. Essa ligação aqui dupla não é entre carbonos. Ó, não tem ligação dupla entre carbono. A ligação dupla que tem aqui, ó, é entre o carbono e o oxigênio. Não conta. Não conta. Se a ligação dupla não for entre carbonos, se a ligação tripla não for entre carbonos, o que quer dizer isso? Não vai ser insaturada, ela vai ser saturada. Então, o que acontece nessa questão? Ele deu 4 ligações duplas entre carbono e oxigênio. Aí o cara vai lá e fala, tem uma dupla aqui, então ela é insaturada. Não, ela não é insaturada.
Porque a ligação de carbono, para ser insaturada, tem que estar ligada com outro carbono. Aqui a regra é carbono com carbono. Então, ele diz aqui que ela é insaturada. Não, ela não é insaturada. Apesar de ter uma ligação dupla ali, essa seria a pegadinha. Ela não é insaturada, porque insaturada é ligações duplas ou triplas, né? E ela não tem essa ligação dupla ou tripla entre carbonos, né? Então eu vou ter dar um risco aqui, ó. Não, né? Por isso que ela é saturada. Apenas ligações simples. Vou colocar aqui, ó, apenas, né? Ligações simples e o mais importante, vou colocar aqui, ó, colocar bem assim, ó, entre carbonos. Esse é o mais importante, entre carbonos, né? E aí é o seguinte, agora ficou entre a B e a C, né? Aqui ele diz que é acíclica, aqui ele diz que é acíclica, aqui ele diz que é saturada, saturada. Agora, é heterogênea, ela tem heteroátomos, que é aquele átomo que é diferente de carbono e hidrogênio, ou ela é homogênea? Dá para visivelmente perceber aqui, ó, que na cadeia carbônica tem um nitrogênio, tem outro nitrogênio aqui, ó, entre as ligações de carbono aqui e hidrogênio. Então tem sim um outro átomo diferente de carbono e hidrogênio, que é o nitrogênio. O nitrogênio seria um heteroátomo. Então, existe heteroátomo nessa cadeia de carbônica? Sim. Então, ela é heterogênea. Por isso, a gente descarta a letra C, que diz que ela é homogênea, e marca aqui, ó, a letra B. Então, de novo, ela é acíclica, porque é uma cadeia aberta, ou é uma cadeia aberta. Ela é saturada, porque ela possui somente ligações simples, e o mais importante, entre carbonos. E ela é heterogênea porque possui um heteroátomo, que é o nitrogênio. Então, eu coloquei essa última porque tem um conceito que ainda não viu, né? Então, vamos colocar aí. Essa cadeia aí, ela é aberta ou ela é fechada? Dá para perceber que é uma cadeia fechada, né? Então, é uma cadeia fechada ou é uma cadeia fechada ou o quê? Cíclica, né? Cíclica. Então ela é fechada. Fechada, fechada, todas têm fechada. Agora, vamos lá. Ela tem um anel aqui, ó. Ela tem um anel? Não tem. Se ela não tem um anel, ela não é aromática. A cadeia carbônica que não é aromática, ela é alicíclica. Tá aqui, ó, alicíclica. Então, por isso que a gente diz que ela é fechada e alicíclica, né? Quando não tiver aqui ligações duplas aqui, ó, alternadas, né? Ou quando não tiver o anel aqui dentro, ó, quando não tiver ligações alternadas ou um anel aqui dentro, ela é considerada o que? Alicíclica. Agora, ela é saturada ou ela é insaturada? Tem ligação dupla aqui entre carbonos? Essa ligação dupla aqui não é entre carbonos, é entre carbono e oxigênio. Então não tem. Então ela é considerada o que? Saturada. Só tem ligações simples. Agora, saturada, que ela diz que é insaturada. Então aqui já foi. Aqui diz que é insaturada, não tem ligação dupla entre carbono. A ligação dupla que tem aí é entre carbono e oxigênio, não pode. Insaturada, não. Já quase eliminando todas. Insaturada, aí, ó. Eliminou todas já. Só pode ser a letra C, mas eu vou continuar comentando. Ela é homogênea ou ela é heterogênea? Lembrou de heterogênea? Ela é heterogênea. Por quê? Heterogênea. Por quê? Porque ela tem um hétero... Vou colocar aqui, ó. Ela tem um heteroátomo. E quem é o tal do heteroátomo? É o átomo diferente de carbono e hidrogênio. Tá aqui, ó, nitrogênio.
na cadeia principal tem um átomo diferente de hidrogênio e carbono. Se é diferente de hidrogênio, se é diferente de carbono, é um heteroátomo, a cadeia vai ser heterogênea. No caso tem, que é o nitrogênio, né? Tá ele aqui, ó, o vilão. Então ela é mononuclear. Por quê? Porque ela só possui o quê? Um núcleo. Só possui um anel aqui, né? Só possui um ciclo, né? Vamos dizer assim. Ela só possui um ciclo. Então quando possui aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, mononuclear. Mononuclear será quando possuir somente né, um ciclo. Então ela será mononuclear. Então ela é fechada, alicíclica, saturada, apenas ligações simples entre carbono, heterogêneo porque possui um heteroátomo, aquele que é diferente de carbono e hidrogênio, e ela é mononuclear, porque quando possui somente um ciclo.